Gente, boa tarde. Antes de começar hoje a nossa palestra, eu queria muito agradecer ao nosso grupo pelo ciclo de palestras que a gente realizou. Então, hoje a gente tem a nossa última palestra. Eu quero agradecer muito a esse grupo, porque tudo que aconteceu aqui foi mérito de cada um dos nossos alunos. Então, eles que ficaram responsáveis por criar questionários, por criar formulário, por fazer contatos e controlar tudo. Então, assim, tudo que acontece aqui é mérito desse nosso grupo, que, como a Soraya está dizendo ali, que é um grupo maravilhoso, né? E muitas coisas ainda vão acontecer que o nosso grupo tem planejado para vocês, e vocês vão amar. Então, daqui a umas semanas, vocês vão ter uma surpresa muito legal. A gente queria ter trazido hoje, mas infelizmente não deu tempo para a gente terminar. Então, eu quero muito agradecer ao nosso grupo, agradecer a Roberta por estar aqui, né? A Roberta, tanto a Roberta quanto a Ju, elas são integrantes do nosso grupo, são duas amigas lindas, maravilhosas, né? A Ju, uma médica excelente, que vocês vão ver. Lembrando que a palestra da Ju hoje é sobre vitamina D, é uma palestra que vai falar sobre a visão do médico, tá? Então, a visão da medicina. E como aqui a gente percebeu que a maioria das pessoas não são vegetarianas, então ela vai falar, eu pedi para que também ela falasse numa forma geral, porque muitas pessoas estão com dúvidas em relação à vitamina D nessa época de pandemia, né? Então, estamos falando muito sobre a questão de suplementação, suplementar ou não. Então, eu pedi para a Ju falar de uma maneira geral e não somente voltada para o público vegetariano, tá? Uma outra coisa que eu queria pedir para vocês é que o nosso grupo está fazendo um questionário, né? Está fazendo uma pesquisa em relação à alimentação vegetariana na pandemia. Então, quem puder responder esse questionário, quem tiver um tempinho, quem for vegetariano e puder responder, a gente fica muito feliz, tá? Então, hoje nós vamos dar início à nossa última palestra e eu fico muito feliz por ser uma palestra mediada pela minha amiga Juliane, né, que é a dermatologista linda, e pela minha amiga Roberta Casais. Então, vai que é sua, Roberta. Obrigada aí pelo feedback e pela oportunidade de estar fazendo parte, integrando aí o grupo de pesquisa vegan. E muito carinho, né? Eu estudei com a Elaine, gente. Nós fizemos o curso de nutrição juntas. Não éramos tão próximas e a vida nos aproximou. Então, isso é muito bacana. A gente sempre conversava, mas assim, não era daquele grupo de trabalho. Acho que só fizemos uma atividade em grupo juntas. Mas sempre batíamos papo e tudo mais. E a vida nos aproximou em 2018. Certo? Foi muito bacana isso. Então, para que a gente possa, né, se abrir a novas oportunidades e pessoas entram e saem da nossa vida e entram em outros ciclos importantes e tudo mais. Então, eu fico muito feliz, honrada pela oportunidade e espero contribuir muito, muito, muito com o grupo. Contem comigo. Ô, Roberta, só para falar, eu fiz primeira comunhão com a Juliane, a gente descobriu isso numa foto. Ah, é? E não se lembrava. Bacana, bacana. É verdade. Vou atrapalhar, mas eu... Vamos lá, então. Então, para dar início a essa palestra da doutora Juliane Stefan, eu venho apresentá-la. Ela é médica dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e Pediatria, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e é mestre pela UFRJ. Então, com vocês, a palavra para a doutora Juliane. Boa tarde. Assim como a Roberta, eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui, de fazer parte do grupo. Agradeço a todas as pessoas que estão envolvidas e um carinho especial pela Elaine, que a gente se conheceu na primeira comunhão, depois a gente esqueceu disso e a Elaine virou minha paciente e agora uma amiga também. Então, como a Roberta falou, a vida às vezes dá muitas voltas, né? Hoje a gente vai falar sobre a vitamina D, que está um tema bastante debatido, né? Já estava antes e agora com a Covid mais ainda. Eu já posso compartilhar aqui minha tela? Pode sim, Ju. Sim. Já foi? Tá dando para ver? Ok, tudo certo. Okay? Então vamos lá. Então a gente vai falar de vitamina D, exposição solar em época de pandemia.
E eu queria começar perguntando para vocês, né, que é uma questão que muitos pacientes trazem para mim, se eu preciso usar filtro solar durante a pandemia. Claro que tem um viés de ter uma dermatologista falando, mas a gente vai fazer toda a apresentação e no final a gente vai voltar para esse ponto. Eu queria que vocês pensassem sobre isso. Então, todos nós sabemos que a radiação ultravioleta ela tem diversos benefícios. Eu trouxe aqui apenas alguns. Então, benefício psicológico, físico também, né? Relacionado à síntese de vitamina D, a prevenção de doenças como a osteoporose, melhora do humor. Também, agora, cada vez mais tem sido relacionado a outras doenças, a melhora de imunidade, relacionada à questão da síntese da vitamina D. Então, é inegável que a radiação ultravioleta é benéfica para a nossa vida. Mas, por outro lado, né, a exposição solar ela tem impacto no surgimento de câncer de pele. E no Brasil, o câncer de pele é o câncer mais frequente, respondendo por 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Então, a gente sempre tem que olhar os dois lados, né? E aí, falando de exposição solar, não tem como a gente não falar de filtro solar, ainda mais sendo dermatologista. Então, existem os filtros solares químicos e os filtros solares físicos, tá? Os químicos, eles tendem a absorver a radiação. E os físicos, eles tendem a fazer uma proteção física, literalmente, e ajudam a refletir essa radiação. Então, quando a gente fala de filtro químico, ele tem maior potencial de sensibilização por ele ter uma maior absorção percutânea. E, por esse motivo, a gente, em geral, por exemplo, para criança, para quem tem pele sensível, a gente vai dar preferência a um filtro físico, né? Porque ele tem menos chance de causar alergia, como se o filtro físico fosse uma barreira. Vocês já devem ter reparado que um filtro solar de criança, ele não espalha tão bem, ele deixa esbranquiçado, o veículo dele não é tão agradável, por isso ele deixa esbranquiçado. Uma outra coisa que eu queria lembrar é que protetor solar, mesmo quando ele é resistente à água, que vem escrito no rótulo, ele também precisa ser reaplicado. Muitas pessoas pensam que esse filtro é resistente, ele tem alta durabilidade, então se eu aplicar uma vez só, está certo. Não é assim, então ele também precisa ser reaplicado. E lembrar que em crianças menores de 6 meses, a gente não recomenda a utilização do filtro solar. Então é claro que essa criança nem deve pegar sol e nos trajetos, quando não tem opção, usar uma proteção física, né? Chapeuzinho, roupa que proteja, já que ela não pode usar filtro solar ainda. Então, falando de filtro solar, eu trouxe algumas dúvidas também que as pessoas têm em relação ao FPS, que é o fator de proteção solar. Se existe diferença, porque às vezes a gente escuta o paciente dizer assim, eu ouvi dizer que depois de 30 é tudo a mesma coisa, é mais caro e não traz mais benefício. Na verdade, o FPS, ele significa o quê? O que ele quantifica? Ele quantifica a proteção que um produto é capaz de oferecer contra uma queimadura solar, quando a gente compara a exposição desprotegida. Então, por exemplo, se eu me queimo sem usar filtro solar, se eu ficar 1 minuto no sol, um FPS 30 vai aumentar essa capacidade de proteção aí em 30 vezes. Então, com isso, a gente mostra que faz diferença usar um filtro 30, 50 e 60. E uma outra questão é o seguinte, a quantidade aplicada do protetor, ela interfere nessa proteção. Por quê? Se eu utilizo um filtro 30 e aplico menos do que eu deveria estar aplicando, uma quantidade menor, essa proteção dele vai ser reduzida para 20, para 15, para 10. Então, é de grande importância que a gente utilize uma proteção adequada e na quantidade correta, porque senão a gente vai ter uma perda de proteção. Eu até coloquei ali embaixo. A aplicação insuficiente vai gerar uma proteção menor. E aí muita gente deve estar se perguntando, né, e achando, mas eu passo da maneira correta. E aí a gente vai mostrar que muita gente passa da maneira errada. Para vocês terem noção, um adulto mediano, né, não muito alto, vai gastar, em média, 20 ml por metro quadrado. Ou seja, isso daria de 30 a 35 ml por aplicação. E a gente lembrar aqui que tem que reaplicar a cada 2 horas. Então, a gente aplica meia hora antes da exposição. Isso que a gente está falando é para o corpo inteiro, tá? Então, no caso de ir para uma praia, para uma piscina, com roupa de banho, aplica meia hora antes e tem que reaplicar a cada 2 horas. Então, para mostrar aqui, 120 ml, uma média do que vem na maioria dos protetores para corpo.
E aí, eu trago essa tabelinha que mostra que se um frasco tem 120 ml e a gente tem que fazer 30 ml por aplicação, um frasco inteiro daria para a gente aplicar 4 vezes, né, a cada 2 horas. Ou seja, para um carioca, um dia de praia, né, já gastaria aí cada membro da família praticamente um frasco de protetor. E o que a gente nota na prática é que as pessoas compram um frasco de protetor, a família inteira utiliza durante um verão inteiro e quando ainda não sobra para um outro verão e vence a validade, não esgotou aquele filtro. Então, eu trago isso aqui porque assim, acho que a gente não pode perder a oportunidade de mostrar o quanto é importante essa proteção. O câncer de pele é muito comum no nosso meio e o sol é um dos fatores que vai agravar, né, vai aumentar o nosso risco de desenvolver câncer de pele. A maioria desses tipos de câncer de pele são versões mais tranquilas, que seria o carcinoma basocelular, mas lembrar aí que tem lesão de pele que é agressiva tanto quanto outras formas de neoplasias, tá? A questão da roupa. Lembrar que a roupa, ela também tem uma capacidade de proteção. Então, eu trouxe aqui uma comparação, né? O que tem alta proteção e o que tem baixa proteção. Então, a roupa, quando é mais escura, quando a trama dos fios ela é mais espessa e apertada, vai passar menos radiação. O tipo de tecido, então, tecido mais grosso, lã, poliéster, vai ter uma proteção maior. Se essa roupa está seca, tende a proteger mais do que se ela estiver molhada. Se ela está frouxa, né? Ela não está muito apertada no corpo, também tende a proteger mais. E a questão da lavagem. No início, né, ela vai encolher aquela roupa, mas depois vai gerar um esgarçamento. Então, poderia diminuir a proteção. Então, entrando agora na vitamina D, né, a gente fala que, conceitualmente, a vitamina D é um pré-hormônio que, junto com o paratormônio, tem um papel importante na regulação da homeostase do cálcio no metabolismo ósseo. Deixa eu só baixar aqui. Então, a gente sabe da importância da síntese cutânea endógena, né, como principal fonte dessa vitamina, e as fontes alimentares. Eu vou mostrar mais para frente uma tabelinha que tem diversas outras fontes alimentares. Aqui é um gráfico até, né, grande, mas só para simplificar, o que eu queria mostrar é o seguinte. A questão da vitamina D ela está relacionada com a idade, com o sexo, características genéticas, com o tipo de pele. Então, a gente sabe que quanto mais melanina, a gente pode ter uma dificuldade maior para essa síntese da vitamina D. O tipo de roupa, então, por exemplo, no Brasil, é um país que a gente, em geral, está com os braços, com as pernas descobertos, né? Mas se a gente for pensar em países europeus, né, que tem o inverno pesado, que eles vêm mais cobertos, é claro que isso vai fazer diferença na síntese da vitamina D. Então, a superfície corpórea, os hábitos, né? No Brasil, a gente tem hábito de ir à praia, de levar a criança no parquinho. Agora, a gente está limitado, mas a gente, numa situação normal, acaba se expondo mais ao sol, tá? E aí, aqui eu faço o gancho, que a gente falou tanto de filtro solar. Vocês podem me perguntar, mas se eu usar protetor solar todo dia, vou me proteger do câncer de pele, mas vai me gerar uma deficiência de vitamina D por conta do protetor. Então, a gente já acabou mostrando que a maioria das pessoas não passa protetor como deve. E também, assim, o que eu vejo dos meus pacientes, a maioria usa protetor no rosto, mas não usa nos braços, nos antebraços, nas pernas. Então, no Brasil, né, com os nossos hábitos de buscar nosso filho no colégio, de fazer, de ir até a esquina, a gente também já acaba se expondo ao sol. E os fatores externos, então o clima, tem lugar que tem, aqui no Brasil a gente tem sol no Rio de Janeiro o ano inteiro, então tem lugares que a gente já não tem isso, então isso tudo vai fazer diferença. Em relação ao departamento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria, existe uma recomendação, no caso das crianças até 2 anos de idade, de fazer uma suplementação profilática para essas crianças, né, de 400 unidades dia a partir da primeira semana de vida até 1 ano de idade e de 600 unidades dia de 12 aos 24 meses, inclusive para as crianças que estão em aleitamento materno exclusivo, e isso independente da região do país. Aqui, a gente trouxe essa tabelinha que eu peguei da Sociedade de Endocrinologia, né, que seriam as fontes de vitamina D. E as porções, então, referenciando as porções com a quantidade de vitamina D. E aí, aqui, a gente vê que às vezes muito paciente chega para a gente e fala assim, então se minha vitamina D está baixa, eu vou pegar mais sol, porque pegando mais sol eu vou ter essa cobertura. A gente vai mostrar mais para frente que não é bem assim.
E a questão da alimentação, o que poderia melhorar? Então, a gente se baseando naquele cálculo ali da criança, de 600 unidades dia, eu queria só mostrar aqui uma coisa. Eu sei que tem muito nutricionista assistindo, mas acho que tem pessoas de outras áreas que possam estar assistindo também, então por isso que eu trouxe. Para a gente conseguir 600 unidades dia, eu coloquei como exemplo a gema de ovo, tem mais ou menos 20 unidades, a gente teria que consumir 30 gemas de ovo por dia, ou seja, acaba virando uma questão meio que impossível, né? Porque a gente vai acabar gerando outros tipos de problemas para a nossa saúde. Então, para mostrar que às vezes é melhor fazer a reposição, né, com a vitamina D, do que só tentar resolver isso no alimento. Quando a gente fala em vitamina D, a gente tem que falar junto, né, de sol e de UVB. O UVB, ele é a radiação que é responsável pelo eritema e pela queimadura solar. E ele é bloqueado pelo filtro solar. Então, quando a gente fala de conversão de vitamina D, a principal fonte relacionada seria o UVB, né? E lembrar que as doses de UVB necessárias, elas são baixas, são suberitematosas. O que significa isso? Eu não preciso fazer aquela queimadura, formar bolha na minha pele para ter essa conversão de vitamina D, tá? E lembrar que horário a gente vai ter mais UVB? Entre 10 e 16 horas. Então, que é aquele horário exatamente que a gente pede para se ter uma cautela, por conta da pele. E a radiação UVA, a proteção UVA, ela não vai ter tanto impacto na síntese de vitamina D e pode impedir a fotodegradação. Então, a gente vai falar mais para frente que o excesso de radiação, ele pode degradar a vitamina D. Isso é até um dos motivos pelo qual a gente não tem tanta intoxicação por vitamina D. Porque do mesmo jeito que a gente precisa do sol para sintetizar, ele também degrada. E falando sobre a hipovitaminose D, né? Então, assim, a vitamina D é bastante falada, não só na parte científica, mas também na mídia leiga, falando que é uma questão altamente prevalente, né? Dependendo da população estudada, mais de 90% dos indivíduos pode apresentar hipovitaminose D. E lembrar e chamar atenção nas crianças, pode gerar retardo de crescimento, raquitismo. Então, a gente precisa ter uma atenção, é um dos motivos pelo qual a Sociedade de Pediatria recomenda a prevenção, né? E aí eu trouxe alguns fatores que favorecem a vitamina D, que seria aquele paciente com idade mais jovem, que tem vida de comunidade, que faz atividade ao ar livre, pratica esporte ao ar livre. A suplementação oral pode também estar nos ajudando em relação a isso. As estações do ano, então primavera, verão, as pessoas tendem a pegar mais sol e isso ajuda. Se a gente reside em cidades litorâneas, ensolaradas, em latitudes mais baixas, também vai ajudar. Isso eu estou falando, né, gente, em situações normais. Essa situação que a gente está vivendo agora, a gente já repara aí que a gente vai ter diversas mudanças no estilo de vida e vamos ter algumas perdas. Então, aqui, né, eu sempre falo isso, puxando um pouco a sardinha para a minha brasa também, mas é bom que a gente tenha aqui, né, outras opiniões, depois a gente pode abrir para debate, que a Sociedade Brasileira de Dermatologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomendam a exposição ao sol de forma intencional e desprotegida como fonte de produção de vitamina D ou para prevenção de sua deficiência. Aqui o que a gente está falando é o seguinte, é aquela pessoa que quer ir para a praia sem filtro solar para sintetizar a vitamina D. Então, isso a gente não recomenda. O que não quer dizer que a gente vai pegar sol, o sol faz parte da nossa vida. Desde o momento que eu abro a porta da minha casa e saio, eu já estou pegando sol. E o que eu quero mostrar para vocês é que não precisa pegar 8 horas de sol por dia para sintetizar a vitamina D. A gente vai mostrar que a quantidade necessária é pequena, que a gente dirigindo para ir para o trabalho, indo buscar nosso filho na escola, a gente já está sintetizando vitamina D. Então, assim, pouco se sabe sobre a dose mínima de UVB e os requisitos BSA seria a superfície corpórea para manter a dosagem inicial. Mas que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda de 5 a 30 minutos por semana de exposição solar de braços e pernas nos horários de pico. O horário de pico seria aquele que a gente falou, onde a gente tem mais UVB, que seria de 10 às 16 horas. Então, assim, vamos pensar a gente na nossa rotina, né? Eu tenho certeza praticamente, não agora, mas na nossa rotina fora de quarentena, que a gente acaba pegando 30 minutos de sol por semana, né? Dirigindo, a gente já está pegando sol nos antebraços. E aí, lembrando, né? Quem usa o filtro solar pode até ter uma perda, talvez precise de um tempo maior.
Mas como o tempo não é tão grande, mesmo quem usa filtro solar vai acabar se expondo também. Então, assim, não é aquela coisa, eu vou para a praia sem protetor para sintetizar a vitamina D. Então, essa desculpa, gente, não precisa, né? Porque aí você de repente nem vai estar sintetizando o que precisa, ainda vai estar degradando e ainda pode no futuro desenvolver um câncer de pele por um excesso de sol. E aí aqui o que a gente fala é o seguinte, as crianças com deficiência de vitamina D, isso aqui é posicionamento da Sociedade de Pediatria, mas serve para adulto também, né? As crianças com deficiência de vitamina D devem ser tratadas com suplementação oral, sendo contraindicada a exposição solar intencional. Então aqui, quem está com deficiência vai precisar repor. E aqui eu queria lembrar que isso depende do fototipo, né? Que seria da pele de cada um. Então, aquela pessoa que tem mais melanina, que tem uma pigmentação maior, talvez ela precise de mais do que esses 30 minutos, né? A gente está falando aqui uma coisa geral, mas depende de indivíduo para indivíduo. Então, quem tem menos melanina tem menos proteção ao sol, que seria aquela pessoa que é branca, por exemplo, um albino, ele vai ter muito menos proteção do que uma pessoa morena, negra. Então, quanto mais melanina tiver, talvez precise de uma exposição um pouco maior. E em relação à intoxicação por vitamina D, porque quando a gente pensa em repor, vem junto pensar na intoxicação. É rara, tá? Então, em geral, seriam causadas por doses superiores a 50 mil unidades por dia e com níveis acima de 150. E qual seria o motivo dessa intoxicação ser uma coisa rara no nosso meio? Exatamente por aquilo que a gente falou anteriormente, que a fotodegradação da vitamina D seria produzida pela pele, evitando a intoxicação através da própria exposição solar. E aí aqui a gente trouxe, né, as dosagens, então o que seria desejável e também o que seria desejável dentro dos grupos de risco, o que seria baixo e estaria colocando a pessoa num risco de remodelação óssea, de perda de massa óssea, um muito baixo risco. Mudou isso, né? Antigamente era 30, agora é 20, mas em determinadas situações a gente continua tendendo a querer uma dosagem mais alta aí a partir de 30. Então, em relação às crianças, né? Eu falo muito de criança porque, na verdade, eu acabo atendendo muita criança, além de ser dermatologista, também ter a formação da pediatria. Então, crianças e adolescentes, eles são um público importante nas campanhas de educação para o uso de protetor solar. Por quê? Porque eles são mais receptivos do que o adulto para receber as orientações e porque os hábitos de proteção desde a infância e adolescência podem modificar o comportamento dessa criança na vida adulta. Ela vai criar o hábito de fazer e ela vai, né, ser um adulto mais consciente do que quem não teve esse treinamento. E outra coisa é que essa criança influencia os pais. Então, eu fui, num episódio, dar uma palestra para alunos de até 5 anos na escola do meu sobrinho e eu montei uma historinha mostrando que o sol era amigo, mas também era inimigo. Tudo bem infantil, botei musiquinhas de paródia de usar filtro solar. E isso me deu um retorno grande, não só com o meu sobrinho, que ele vinha falar que a mãe dele, a minha irmã, né, não tinha passado o filtro solar nele, ele pediu para passar, e das mães dos coleguinhas. Então, isso eu vi na prática, que isso que a gente estuda, e que até tem artigo científico falando sobre conscientizar as crianças, para a gente fazer uma onda de conscientização indireta nos adultos também. Isso eu vivi na prática e foi muito bacana, porque as crianças começaram a querer falar comigo, mostrar, meu pai não usa, ele se queimou. Então, é muito legal a criança já desde cedo começar a ter esse hábito. Assim, né, como a gente quer que a criança crie o hábito alimentar saudável também desde novinho. E agora entrando nesse momento que a gente está vivendo, né? Aí vocês vão me dizer, olha, mas agora, com o isolamento social, nós tivemos mudanças nos nossos hábitos. Então, por exemplo, quem mora em casa, às vezes tem um quintal, vai estender uma roupa, consegue, né, pegar aquele solzinho de manhã, mas quem mora em apartamento, pode, se não tiver uma varanda que bata sol, vai ficar aí praticamente sem ter chance de ter uma exposição ao sol, né? E a gente tem que lembrar que a vitamina D, ela tem propriedades imunomoduladoras, dentre as quais é a regulação de citocinas pró-inflamatórias. Então, assim, o que é o ideal? É a gente estar com a vitamina D dentro da normalidade. Isso numa situação de coronavírus, de isolamento ou não, né? O que a gente busca é que esse paciente esteja com níveis dentro da normalidade, foi o que a gente mostrou ali naquela tabela anteriormente. Então, a gente sempre recomenda que as pessoas tenham
medidas saudáveis, como uma alimentação adequada, exercícios físicos, que agora, dentro do isolamento, tem que ser dentro do ambiente residencial. Então, nós sabemos que a gente está aprendendo a viver de uma maneira diferente, né? E a gente tem que se adaptar a essa realidade. E com isso, né, quando a gente não tem um tratamento específico para uma doença bem sedimentado, começa a surgir na literatura científica e na literatura leiga também várias opções, vários milagres, né, várias tendências a se acreditar. E, claro, a gente quer achar a cura, a resolução do problema. E aí veio a questão da vitamina D e do Covid. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, mas nós temos outros falando sobre isso. E eu acho que é importante a gente tomar uma determinada conduta baseado no que a gente tem de respaldo científico, né? E sabendo que, como a gente está falando de uma doença nova, a verdade de hoje, que a gente está falando, dia 6, agora, por volta de 2 horas da tarde, pode amanhã já ter mudado completamente, né? Quando a gente fala de uma doença nova, tem muita gente estudando, então acaba tendo muita novidade, então a gente vai falar com o que a gente tem até agora, tá? Então, o que a gente tem até agora alguns sugerem que poderia diminuir o risco, outros não, mas a maioria dos autores, né, diz que a gente precisa ter mais estudo para respaldar a gente em relação à recomendação de vitamina D, tanto para tratamento como para prevenção. Então, hoje, tá? A gente não tem esse respaldo para recomendação em larga escala. Agora, é claro que se eu tenho um paciente que ele está com os níveis comprovadamente, né, por exame, abaixo dos níveis recomendados, aí a gente vai repor, claro. Mas dizer que vai proteger ou não, minha vitamina D está alta, então eu não pego Covid. Não existe isso, gente. Aí aqui a gente colocou até um posicionamento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né? Que parte dos pacientes com vírus foi visto em alguns estudos, e aí a gente tem que lembrar que tem muito estudo europeu, e lá o ritmo de vida, o inverno lá, o verão, é diferente do nosso aqui. Então, lembrar que por que surgiu essa ideia, né? Porque alguns pacientes que apresentavam o vírus tinham níveis baixos de vitamina D, tá? Então, começou a se suspeitar se a vitamina D poderia atuar na prevenção e no tratamento da Covid-19. Então, foi assim que a história começou. Só que a gente tem que lembrar também que os níveis séricos mais baixos da vitamina D, eles também poderiam ter sido vistos em pacientes com formas moderadas a graves com vitamina de Covid, né? Então, assim, ele tem baixo nível e tem forma mais grave de Covid, tem que lembrar que, em geral, quem que tem forma grave de Covid? Quem tem outras doenças, quem é idoso, quem tem obesidade, quem tem diabetes, que essas condições também seriam condições associadas à deficiência de vitamina D. Então, existe um questionamento, né, de se isso está relacionado à causalidade. Ou se a gente está pegando grupos que têm mais risco de ter vitamina D baixa e esse mesmo grupo também tem um risco a mais de ter uma doença de Covid grave, né? E isso não tem a relação entre Covid e vitamina D. Então, a gente tem que ter uma análise crítica do que a gente está lendo e do que está sendo publicado. Até grandes revistas agora, né, nesse momento, foram questionadas por estarem publicando coisas que, na verdade, depois foram desmentidas. Então, a gente tem que ter aí muita atenção no que a gente está lendo e ter uma avaliação crítica. Então, foi o que eu coloquei aqui, né? Idoso, ele teria maior risco de desenvolver Covid-19 grave e também idoso tende a ter nível mais baixo de vitamina D. Então, será que isso não é só uma coincidência ou será que, de fato, tem relação? Ainda que a gente saiba que a vitamina D pode também estar relacionada com a questão da imunidade, tá? Mas a gente precisa ter uma atenção em relação a isso. Então, em relação ao isolamento e à vitamina D, né? Então, lembrar, quem tem deficiência de vitamina D deve ser tratado com a suplementação oral sob supervisão. Então, não é aquela coisa de todo remédio que aparece. Eu acho que tem alguém querendo falar. Não sei se a gente passa agora, Roberta, ou se espera para falar no final. O que você acha? É melhor falar no final, certo? No final? Tá ótimo. Então, assim, a deficiência da vitamina D, ela tem que ser tratada com a suplementação e sob supervisão. O que a gente tem visto agora, vocês devem ter visto, que todo remédio que sai alguma coisa, que às vezes nem tem tanto substrato científico, as pessoas correm para a farmácia para comprar. Então, a nossa preocupação também é mostrar que não é bem assim que as coisas têm que seguir, né? Que a gente precisa de um acompanhamento de um profissional.
Até o momento, não encontramos respaldo na literatura para comprovar que níveis de vitamina D acima do normal sejam protetores para a infecção do Covid. Então, tentando resumir assim, um pouco de tudo que a gente falou, e eu acho que vale a pena a gente abrir para outras opiniões também, né? Que a epidemia, existe uma epidemia de hipovitaminose D, isso tem múltiplas causas, né? Então, deve ser diagnosticado e tratado. O ideal é a gente identificar o risco, a gente fazer uma dosagem para comprovar e repor quando necessário. Não está indicado exposição solar para síntese de vitamina D intencional, então a pessoa fica torrando no sol. Isso não quer dizer que o sol não seja importante, então a gente está mostrando os dois lados aqui, né? E mostrando que a gente já pega sol nas atividades diárias. Mostrar que o eritema, que seria o quê? Aquela vermelhidão da queimadura, pode degradar a vitamina D. Por isso, a intoxicação por vitamina D não é frequente, é rara no nosso meio. A gente não deve suspender o uso de filtro solar. Então, aquele paciente que tem deficiência, ele usa o filtro solar porque ele vai continuar se expondo nas atividades diárias e ele faz a reposição orientada. E eu trouxe essa frase, né, que foi de um dos artigos que eu li e que ele fala o seguinte, né, eu traduzi e trouxe aqui mais ou menos ao pé da letra o que eles estavam tentando dizer. No melhor, a deficiência de vitamina D será apenas um dos muitos fatores envolvidos na determinação do resultado da Covid-19. Mas é um problema que pode ser corrigido com segurança e é barato, né? Mas a gente tem que notar que agora tem surgido aí algumas opções de tratamento, a gente tem que olhar tudo com um olhar crítico. Não estou dizendo que amanhã, de repente, a recomendação não vai mudar. É uma vitamina, né? Como a gente falou, é praticamente um pré-hormônio. Muito importante independente de Covid, é super importante para a nossa saúde óssea e para outras questões relacionadas. Então, inclusive na dermatologia tem outras coisas relacionadas à questão da vitamina D. Então, deve ser diagnosticado uma hipovitaminose, tratado e corrigido o problema, independente da questão da Covid ou não. E eu queria dizer o seguinte, que nesse momento, né, em relação à Covid-19, a gente tem mais perguntas do que respostas a trazer. E a gente está aberto agora para discussão e queria agradecer a atenção de todos vocês. Roberta? A gente fecha, Elaine, Pode fechar. o compartilhamento? Uhum. Não estamos te ouvindo, Roberta. Roberta. Elaine, não sei se o problema é meu ou se... Acho que a Roberta está com o microfone fechado, né? Não, mas eu já abri. Conseguiu? Veja, Roberta. Aí, abriu. Não. Gente, a gente testou antes. Aí. Só um minutinho. Só um minuto. Eu ativei, gente. Naquela hora. Não conseguiu ativar ela, não? De novo? Você consegue também, Elaine? Consigo? Então deixa eu ver se eu consigo. Cadê Roberta? Achei Roberta. Não consigo. Tá vendo? Tem um ativar. A gente aperta ativar e antes funcionou assim. Bom. Vê se foi. Não. Posso ativar todo. Ativa todo mundo, então. E depois...
Vamos tentando resolver enquanto isso eu posso fazer. Ativa. Roberta. Oi? Testa. Ativou? Roberta, agora que ela mudou, eu consegui ativar o meu. Tenta ativar o teu, acho que você consegue agora. Gente, então enquanto ela testa, eu vou fazer algumas perguntas para a Ju, que tem várias perguntas, Ju, para você responder 1 milhão de perguntas. Eu vi aqui. Deixa eu... Calma aí, deixa eu só... Aqui. Como escolher o melhor tipo de protetor solar para cada tipo de pele? Tipo oleosa, mista, tem algum químico na composição de protetores que possam prejudicar a pele, como, por exemplo, entupir os poros? Sim, boa pergunta. A gente fala de usar protetor para corpo, né? Em geral, tem os protetores corporais que podem ser um pouco mais oleosos, então por isso que às vezes a gente recomenda um filtro diferente para rosto e corpo. Hoje tem muitas marcas, né, muito boas, inclusive, no mercado, e a gente orienta o seguinte: quem tem pele oleosa, se usar um filtro com óleo, vai acontecer exatamente isso que ela perguntou, vai obstruir os poros, pode dar cravo, espinha. Então, sempre procurar, na minha casa, eu vou buscar por quem é escrito no rótulo, não comedogênico. Só um minuto, rapidinho, Juliana. Vou falar agora. Berta. Tudo bem? Eu entrei pelo celular. Então, melhorou. Então, só dá um aviso para o pessoal fechar o seu próprio som, todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo, porque se eu fechar, vai fechar todo mundo de novo. Algum cachorro, né, que tá... Está na sala? Eu peço, por favor, que desativem os seus microfones. Faz as inscrições, sempre nos finais da página ou lá no início, eles já dão o canal deles de Telegram. Sempre tem um chamadinho lá, entra no nosso canal de Telegram, você tem que prestar atenção nisso. Você, quando fez a inscrição do Anibelo... Calma. Melhor, Ellen. Roberta, testa. Queria saber se a Roberta consegue falar. Roberta? Posso sugerir a Roberta sair, entrar de novo, tira do PC e do celular, entra de novo. Enquanto isso, a Elaine vai passando as perguntas, né? Até conseguir resolver. De novo, Ju? Oi. Pode continuar? Continua a pergunta. Continua. Então, a pergunta, né, era sobre a questão de qual o melhor protetor para cada tipo de pele, né? Então, nessa situação, a gente tem que avaliar, principalmente quem tem pele oleosa, se usar um filtro solar de corpo que tenha óleo, esse filtro vai ter óleo, vai obstruir os poros, pode desencadear acne, cravo, espinha. Então, sempre dá preferência para protetores que não tenham óleo, no caso de quem tem pele oleosa. Então, por exemplo, geralmente o que vem escrito no rótulo é livre de óleo, não comedogênico, oil free, produto para pele oleosa. Então, dar preferência a isso. Eu não vou citar assim marcas, porque eu acho que isso aí tem que ser individualizado. Tá? E cada um se adapta melhor. A gente tem muitas opções e cada um vai se adaptar a uma determinada marca. Então, assim, às vezes o que é bom para mim, tem gente que não gosta tanto da cosmética.
Então, assim, eu vou falar de coisas gerais, mas através disso a pessoa já consegue diferenciar o qual seria melhor para o tipo de pele dela. E, por outro lado, por exemplo, o idoso, que tem a pele mais seca, aí já pode usar, inclusive, um filtro solar que tenha hidratante na fórmula, para ajudar nessa questão do ressecamento, entendeu? Então, para o idoso, talvez, não faça tanta diferença usar um filtro que tenha óleo no rosto, porque a pele do idoso já é mais seca. Mas no Brasil, principalmente as pessoas mais jovens, tendem a ter a pele mais oleosa. Então, dá preferência para filtro que não tenha óleo. Entendi. Aqui ela pergunta se tem alguma recomendação especial para quem tem acne em relação à vitamina D. Em termos de repouso, não. Deve não ser tem. mais em termos de... Do filtro solar? Será? Solar, né? Mas aí você já respondeu, falando Isso, da pode oleosidade. usar o filtro solar, ainda mais assim, a gente até recomenda que use nas áreas expostas, mas tem paciente que tem acne e usa só no rosto, então uma área de superfície corpórea pequena, então não vai afetar em relação à vitamina D. Perguntaram também sobre diferença de filtro. Você quer melhor você seguir a ordem, Não, né, pode, Elaine? Pra gente não, pode ser... ir, pode. Porque eu estou abrindo ainda aqui. Tá, Não sei se você já fez essa pergunta, Agora já Elaine, foi. sobre as camisas com fator de proteção solar, se são realmente eficazes como proteção. Acredito que você já até respondeu no início, né? Não, ainda não, essa não. Não foi não? Essas roupas com tecido de proteção, de fato, eles têm uma proteção, tá? A gente recomenda, inclusive. Só tem que ter cuidado, porque à medida que você vai lavando, você vai tendo uma perda de eficácia. Então, a roupa que você comprou hoje, a que você já usou várias vezes e lavou, ela não vai ter a mesma eficácia, tá? Então, em geral, eu falo para usar o protetor solar, normalmente, e também usar a roupa porque é uma coisa a mais. A gente sabe que em criança, às vezes é quase impossível conseguir passar o protetor na criança com a regularidade que a gente deve aplicar. Então, a roupa ajuda bastante nesse sentido, né? De ser uma proteção a mais. Entendi. Uma outra pergunta bem interessante também: pessoas que trabalham em locais fechados durante bastante tempo e quando elas são submetidas a raios, acaba sendo apenas dentro do carro ou através de janelas. A qualidade dessa radiação, desses raios que passam pelas janelas e vidros, é mais baixa? Sim, você acaba tendo uma perda, tá? Muitos carros têm insufilme. E tem, lógico que depende, né, da coloração desse insufilme. Mas dependendo do tipo, né, que é aplicado no vidro do carro, funciona como se fosse um protetor solar fator 15. Então, você vê que não é... A gente geralmente pede para usar de 30 em diante, mas você também percebe que vai ter uma perda, sim. Não é a mesma coisa do que você se expor diretamente. Mas é aquilo que a gente falou, né? Quando você vai ter algum tipo de atividade, vai pelo menos buscar o carro, você acaba se expondo ali. E um pouquinho cada dia acaba dando a quantidade que a gente precisa por semana. Até achei, eu não vi se perguntaram isso, porque eu não consegui ler todas as perguntas, mas uma coisa importante, que a gente colocou como pergunta, né, no início, se a gente deveria usar o filtro solar ou não durante a pandemia, durante a quarentena. Porque muita gente acha que, estou em casa e não vou usar. Lembrar que muita gente faz home office, lembrar que tem televisão, celular, computador, a própria luz. Então, principalmente para quem tem algumas, né, doenças de pele, tipo lúpus, melasma. Então, é importante que continue usando o filtro solar, sim, porque lógico que não é a mesma coisa do que você estar exposto diretamente ao sol, mas também tem uma contribuição desse tipo de luz. E alguém perguntou também de protetor e filtro bloqueador, se tem diferença. Então, assim, mesmo que o nome seja bloqueador, nenhum vai bloquear totalmente, 100%, a radiação, tá? Então, na verdade, bloqueador acaba tendo um nome mais forte, mas ele não vai bloquear totalmente, mesmo que o fator dele seja 90, 100. Então, na verdade, são sinônimos, protetor, filtro, né? Porque, na verdade, o que eles vão fazer é impedir que a gente se queime. Então, vai acabar fazendo uma filtragem, uma proteção, mas são sinônimos. Muita gente confunde porque, às vezes, acha que, dependendo do nome, vai ser mais forte do que o outro. O que vocês têm que ter atenção é para o FPS, que é o fator de proteção. Então, e não se é filtro, protetor ou bloqueador. E aqui, só para complementar essa
essa primeira pergunta em resposta, o protetor solar com cor é tão eficaz quanto sem cor? É sim, é outra dúvida que sempre aparece. É tão eficaz quanto, e lembrar que o filtro solar com cor, ele vai ter a química que o filtro branco tem, né, se for um filtro químico, e ele vai ter, por ele ter aquela base, ele vai ter também uma proteção física. Então, por exemplo, quem tem melasma, que são aquelas manchas que comumente aparecem depois da gravidez ou por uso de hormônio, pode dar na bochecha, na testa, nariz, às vezes a pessoa acha que por ter filtro é maquiagem, então não funciona. Mas ele funciona assim. Agora, e às vezes até protege mais, por ele ter essa proteção física. Então, se a gente pega, né, 2 filtros de mesmo fator de proteção e um tem cor, provavelmente o que tem cor vai até proteger mais pela barreira física. Agora, é importante chamar atenção que existem maquiagens com FPS. E aí, nesse caso, o FPS é 15, é 20, é 10, é baixinho. Quando a gente fala de filtro com cor, é um filtro solar que tem a tonalidade, o tom de base. E aí eles vão ter os fatores de proteção, 30, 60, 70, 90, porque aí ele é filtro solar e não é uma maquiagem que tem base. Porque às vezes a pessoa fala isso, eu uso filtro solar todo dia, mas aí usa aquele com fator de proteção baixo, porque na verdade é o que vem na maquiagem. Porque em dias nublados, a exposição solar também é válida? Ou é perda de tempo buscar a exposição solar nesses dias por uns 10 minutinhos? Isso. Também é válida, tá? Tanto que a gente pede para usar filtro solar mesmo em dias nublados, em dias que a gente, né, o dia está chuvoso. Então, é importante usar o protetor solar mesmo nesses dias. Existe exposição, sim. Agora, a gente vai lembrar que a gente vai ter uma barreira ali das nuvens. Então, acaba sendo uma exposição, vamos dizer assim, um pouco menos efetiva do que se não estivesse nublado. Mas tem radiação, sim. Sim. Lembrar que tem lugares também, né? O pessoal confunde às vezes, eu fui na praia e fiquei na sombra. Mas lembrar que ali você está pegando sol e que a radiação reflete também na areia, na água. Então a pessoa fala, eu não sei porque eu me queimei, porque eu fiquei debaixo do guarda-sol. Isso não garante, tá? Então tem que usar filtro solar de qualquer jeito, mesmo na sombra. Tem uma pergunta aqui que eu acredito que você respondeu um pouquinho na palestra. Como espalhar o protetor solar de maneira correta? Quando você foi falar da dose inicial, né? Você explicando a quantidade que nós deveríamos colocar no corpo inteiro. Isso. Hoje em dia, a gente tem a facilidade de ter até filtro solar em spray, que é bem interessante, né? Às vezes a criança não quer que fique esfregando, então o spray fica mais prático. Então ali já sairia uma quantidade... Eu entendi a pergunta porque eu acredito que seja difícil para a pessoa ter a real noção, porque o que acontece? Quando você começa a botar a quantidade correta, você começa a notar que fica branco, né? E aí a pessoa começa a fazer aquele filtro render e espalhar bastante. E aí que você perde a mão e acaba aplicando menos. Então, se a gente estiver pensando na praia, vamos pensar assim, o ideal seria mais ou menos aquela questão dos 30 ml que a gente estava dizendo. Uma outra dica que eu posso dar é o seguinte, para você ter certeza que está aplicando, né, uma quantidade generosa, passe em várias camadas. Aplica a primeira camada e depois aplica a outra. Vocês já devem ter notado que às vezes a gente não espalha tão bem e ainda a gente não espalhou, às vezes fica com aquela queimadura bem mais vermelha, mostrando como quem já passou por isso percebe realmente ali como o protetor solar é eficaz, né? Porque aquela beiradinha que ficou mal espalhado é suficiente para fazer queimadura, né? Deixar a pele vermelha. Mas, em geral, acho que quando a pessoa não vai ter como ficar medindo quantos ml tem ali, aplica mais de uma camada, 2, 3 camadas, porque aí você vai estar dando uma cobertura melhor. Como dermatologista, qual a sua indicação de bloqueadores ou filtros solares veganos, levando em consideração que cosméticos vendidos em farmácia possuem compostos que são prejudiciais à saúde? Isso é uma outra questão, tá? Isso aí, o que eu queria falar é o seguinte. Hoje em dia, existem muitas indústrias farmacêuticas de cosméticos que começaram a se preocupar com isso. Então, tem grandes indústrias hoje em dia, inclusive que não testam mais em animais. Tem indústrias grandes que agora produziram uma pele artificial para fazer teste nesse tipo de pele, sem ter testagem em animais, que estão se preocupando mais com, por exemplo, shampoo, condicionador, que a gente não elimine substâncias ali, né, quando aquilo vai para o ralo, que prejudique o meio ambiente. Então, assim, eu não vou citar marcas específicas, mas hoje em dia, inclusive grandes indústrias que, de repente, há um tempo atrás não se preocupavam, hoje tem essa preocupação.
E nos sites, né, desses laboratórios, vocês conseguem com facilidade notar isso. Tem marcas, inclusive, mudando totalmente a sua linha para fazer não só, né, produtos para os veganos, mas também produtos que agridam menos o meio ambiente, porque a gente sabe que aquilo elimina filtro solar, né? Tem lugares que a gente viaja que eles pedem, olha, não usa filtro solar, porque a química do filtro solar pode destruir os corais, pode fazer mal para os peixes. Então, hoje existe um movimento para esses produtos que sejam menos agressivos para o meio ambiente, inclusive. Não só para a nossa saúde, mas até para o meio ambiente. Ok. E o protetor solar em farmácia manipulada é realmente eficaz? Eu não gosto muito, tá? Por quê? Porque, assim, eu acho que a gente tem boas opções com preços semelhantes do manipulado. Então, eu, em geral, tenho uma tendência a buscar produtos manipulados ou quando o paciente é alérgico e não consegue usar porque tem algum conservante que dê problema para ele. Isso em geral, tá? Não filtro solar. Filtro solar é difícil o paciente não conseguir usar nenhum que exista. Então, eu não gosto tanto de filtro manipulado, porque eu acho que a gente tem opções de preços semelhantes e muito boas já prontas, e eu acho que farmácia de manipulação tem uma variedade grande. Então, se eu faço na farmácia A e você, Roberta, faz na B, pode ser que o meu produto não seja igual ao seu. E se a gente compra um produto de uma grande indústria, se a gente comprar aqui ou na China, esse produto vai garantir ali que ele, né, foi produzido nas mesmas condições e a gente pode oferecer condições parecidas para pacientes de diversos lugares. Então, eu tenho uma preferência por filtro solar pronto. Ok. E uma outra pergunta aqui. A pessoa que fez a suplementação uma vez, ela vai ter que fazer para a vida inteira? Então, isso depende muito, né? Tem pessoas que fazem e depois se mantêm bem. Eu, por exemplo, fui a paciente que fiz a reposição, porque a minha estava muito baixa, suspendi e quando eu fiz o acompanhamento tinha baixado de novo. Então, eu faço doses de manutenção, né? Então, até assim, se as nutricionistas quiserem falar, porque vão ter experiência também com isso, eu não consigo ficar sem. Eu tenho que fazer doses semanais. Aí, claro, uma dose muito mais baixa do que eu fiz para repor, mas eu tenho que ficar fazendo a manutenção. Mas isso varia de paciente para paciente. Tem gente que faz, a gente acompanha e fica bem. Eu acho que não tem uma regra. A gente vai acompanhando. Ok. Obrigada. Tem outra... Roberta. Oi, pode falar, Ellen. Só antes de terminar, de repente, um último esclarecimento, pergunta que ficou. Para aquelas pessoas que são vegetarianas ou veganos, tem alguma orientação específica, principalmente com relação à alimentação, dada a fonte, né, de consumo de alimentos? Porque surgiram aqui algumas perguntas a respeito disso. Sim. E foi falado, inclusive, a respeito do cogumelo, né? Então, você teria alguma coisa a comentar, por favor? Isso, então. Acho que tudo a gente tem que adaptar, né, para as realidades de cada paciente. Então, no caso desse paciente, a gente viu ali, eu coloquei o cogumelo na tabela, mas a maioria das outras fontes eram todas de origem animal. Então, essa pessoa vai estar se expondo menos, né? Então, talvez, nesse caso, o que eu recomendaria, a gente fazer um acompanhamento mais restrito e, caso tenha necessidade, faz a reposição com a vitamina D mesmo. Agora, se vocês quiserem, vocês como nutricionistas quiserem me ajudar, e Elaine, se quiser complementar, é muito bem-vinda a ajuda, né? De outras fontes também que a gente poderia oferecer. Posso complementar? Eu acho que até é legal o pessoal aqui que está perguntando se você trabalha em conjunto com a nutrição. Nós fizemos em um outro evento que eu participei, de doenças crônicas infecto-contagiosas, a vitamina D, que ela trabalha, foi o mestrado, o doutorado dela, a Joana, e ela falou que ela suplementa, ela muitas vezes não segue a risca os protocolos, certo? E até uma outra médica foi muito bacana, que ela também foge protocolos, ela vê a necessidade e ela acredita que de 80% a 85% pode ser via exposição solar. O demais a gente pode complementar com a alimentação, mas algumas vezes vai ser necessário a suplementação. E aí ela indica, sim, mas ela vai acompanhando, monitorando exames bioquímicos, o retorno à anamnese do paciente. E aí eu acho isso muito bacana. E até acho que surgiu essa dúvida. Se, doutora Juliane, você encaminha, você trabalha em conjunto com o nutricionista, você gosta dessa questão multidisciplinar? Sim.
Quais Eu são seus adoro olhos para isso? questão multidisciplinar. Eu acho que é aquela coisa assim, sabe? Cada um no seu quadrado e todo mundo se ajuda junto. Então, eu não fico prendendo paciente comigo, porque eu acho que podem ter pessoas, por exemplo, se eu acho que tem que fazer uma reposição, se eu acho que a pessoa tem algum problema psicológico, não estou falando agora especificamente da vitamina D, mas doença de pele vem muito associada, às vezes, a questões psicológicas. Eu sempre encaminho, eu acho que é de grande importância a gente fazer isso, né? Cada um dentro da sua expertise. Então, eu acho super válido recomendar, orientar. Vou te dar um exemplo bem simples. Às vezes a gente pega um exame de um paciente que fez exame de rotina e veio para a gente por um motivo e leva o exame. E aí a gente nota ali uma dislipidemia. E o paciente vai te perguntar, né? Doutora, o que eu posso comer ou o que eu não posso? Que é até uma coisa muito frequente, né? O que eu costumo fazer? Mando a cartinha para o nutricionista. Eu tenho a felicidade de trabalhar numa clínica que tem várias especialidades. Trabalho do lado do nutricionista, da sala do lado. Então, eu tenho essa felicidade de conseguir fazer isso. Claro que assim, eu sei que às vezes a pessoa não vai conseguir marcar a consulta no mesmo dia, no dia seguinte o paciente está ansioso. Então, eu dou até uma orientação geral, mas eu falo, olha, isso aqui já não é minha especialidade. Eu vou te orientar no geral, mas é importante que você procure a pessoa que é especialista nisso que vai poder te ajudar. Porque agora a gente vê uma tendência, né, que é até triste. A gente tem nutricionista, mas infelizmente às vezes as pessoas vão para a internet, não sabem nem a fonte da informação. Qualquer um hoje se acha especialista em tudo e aí coloca na internet uma informação que a gente não sabe. Então, sempre peço para o paciente procurar quem de fato vai poder ajudar ele com um respaldo de ter estudado para isso, né? E não gente curiosa que está botando ali qualquer coisa. Então, eu adoro trabalhar junto, tá? Eu concordo com ela. Uma parte é do sol, a alimentação ajuda, acho que a gente pode orientar. Mas tem situações que isso não vai ser suficiente, que a gente vai ter que repor. Então, eu sempre trabalho junto. Elaine já esteve lá, né, onde eu trabalho algumas vezes, muitas vezes, e ela, inclusive, já indicou pessoas para trabalharem lá comigo, né? Até o menino que está lá, ele foi meu aluno. O João? O João foi meu aluno na UFRJ. Ah, que legal! O João é um querido também, outro querido. Mas só para... Roberta, só para falar, né, em relação à vitamina D, a Juliane quase me mata por conta da vitamina D, né, Ju? Porque a minha vitamina D tá sempre lá embaixo. Muito baixa, né? Sempre. Eu faço suplementação. A minha última deu 10, eu acho. Bem baixinha mesmo. Só apenas a metade do mínimo que deveria estar, né? Exatamente. O pessoal está perguntando, vai ficar disponível a gravação, tá? Só para avisar, eu não sei se os slides vão ficar disponíveis. Elaine, você pode me ajudar? Estão perguntando aqui. Depois eu peço para ela. Tá, queria que voltasse a palestra para ver algumas fontes aí. A gente disponibiliza, eu posso disponibilizar, não tem problema. Tá bom. A aula toda, porque a pessoa pode olhar as fontes, tudo tranquilo. Beleza. Então, queremos agradecer imensamente. Se alguma pergunta não foi respondida, a gente pede que vocês enviem pelos nossos canais, que vamos pedir à doutora Juliane para responder, grava um videozinho explicando para vocês, ou manda por e-mail mesmo, tá? Fiquem à vontade para poder estar perguntando, se consideram que ficou alguma dúvida, tentamos filtrar aqui para tentar responder o maior número possível de perguntas. E queremos dizer, vai ter um bônus pessoal com poucas vagas, uma palestra relacionada à gestação, no próximo sábado, dia 13 de junho, aí, dia de Santo Antônio, tá? Festa junina, tá iniciando. Santo Antônio. Olha, né? Vamos brindar um café científico sobre a palestra voltada para a gestação. Então, poucas vagas, vai ser um bônus. Estamos já com saudades do ciclo de palestras, animando os nossos sábados aí. Foi muito, muito, muito bom. Agradecemos o feedback de todo mundo aqui. Está todo mundo elogiando o ciclo de palestra, a palestra da doutora Juliane. Foi muito, muito, muito bom. E queremos agradecer. Quer complementar, Elaine? Faltou alguma coisa? Será que eu esqueci? Não, acho que você falou tudo. Eu quero muito agradecer, né, a todo o grupo, sempre, sempre, sempre. Dizer que semana que vem vai ser uma palestra, na verdade não é uma palestra, né? Vai ser uma conversa sobre gestação com a Thaís.
e agradecer muito a Juliane por ela topar, por ela passar a visão dela como médica, né? Nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento muito difícil. Quando a gente pensou na palestra de vitamina D, a gente pensou porque estava naquele vucu-vucu, naquela confusão de que fazia bem, de que fazia mal, de que tem que suplementar, de não tem que suplementar. Teve uma participante que elogiou muito a doutora Juliane, a posição dela, a posição de falar sobre esse cuidado que você tem que ter quando você faz essa suplementação. Então, a gente pensou nesse tema principalmente por conta do momento que a gente está vivendo, né? E que essa palestra ela pudesse atender a todos, porque muitas pessoas que estão aqui também não são vegetarianas e isso é importante para todo mundo, né? Esse momento, como diz a Roberta, né? Que a Roberta trabalha com nutrição comportamental, com a nutrição que envolve a mente, a gente precisa tentar se ajudar nesse momento, né? Que é um momento que está difícil para todo mundo. E é isso, gente. Agradecer muito a Juliane pela disponibilidade. Quem puder conhecer, claro que a maioria mora longe, né, Ju, da gente? Mas quem puder conhecer a clínica, lá tem várias especialidades, o nutricionista é maravilhoso, formado pela gente. E tem várias especialidades lá, a Ju atende lá, nunca tem vaga, gente. Você liga para lá para marcar consulta para a Juliane, nunca tem vaga, então já vão se preparando, porque ela é a mais disputada, né, Juliane? Não, nem tanto também, Elaine, nem tanto, nem tanto. Sim. E é isso, gente. Agradecer a vocês por compartilhar com a gente essas tardes, né? E a gente só tem a agradecer a todo mundo. Eu queria que a Raquel aparecesse aí. A Raquel tá aí? Raquel? Eu posso só complementar que eu ia falar nisso, aquele probleminha no microfone, depois eu vou conseguir. Algo que me chamou muita atenção, que eu trabalho muito com essa questão do comportamento humano, na sua fala, na sua palestra, foi hábitos de fotoproteção na infância e na adolescência vão influenciar no comportamento da vida adulta. Eu falei, aí, olha, o comportamento humano influenciando em todos os ciclos da vida. Então, isso é muito interessante. São os nossos hábitos, nosso comportamento que vão influenciar, né, na nossa saúde. E eu queria que a Raquel falasse um pouco, porque a Raquel é uma das grandes idealizadoras desse evento, né? Não só do evento, mas de muitas coisas que a gente faz. E a Raquel, ela diz que nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, que a gente está se doando, eu não vou conseguir falar. E que são várias pessoas que se disponibilizam, as palestrantes, os mediadores, o grupo todo, para passar para vocês um pouco de conhecimento. Não sei se eu vou conseguir falar, assim, eu estou assim, muito feliz com tudo, porque isso começou num sonho da gente, na nossa cabeça, e ele se concretizou. E as palestras fizeram muito sucesso, levando o conhecimento para as pessoas. Diferentes pessoas se uniram com um propósito comum, de levar conhecimento nesse momento, que é um momento difícil, que a gente nunca teve isso. A nossa geração não passou por um momento desse de pandemia. Mas eu acho que esses sábados, as palestras, elas podem... eu estou emocionada. Elas conseguiram trazer um conforto para as pessoas pelo um pouquinho de tempo. E aí acho que ainda vai vir muitas coisas boas por aí também, em relação a isso. E assim, eu sou muito feliz de estar fazendo parte desse grupo. Eu fico muito feliz com as palestras, porque é um conteúdo altíssimo e gratuito. Então, o objetivo, eu acho que ele foi alcançado, de chegar para mais pessoas. Assim, que a universidade ela tem que falar com as pessoas. E, nesse momento, a academia, eu acho que ela conseguiu falar para várias pessoas diferentes. Fico lembrando que a Raquel, ela participa de um grupo da nutrição e a Raquel é aluna de ciências, né, ambientais. Ciências ambientais. Ju, gratidão, gente. Gratidão você também. Ju? Eu só tenho a agradecer, né, o acolhimento de vocês, a oportunidade de estar aqui. Espero que tenha atingido os objetivos. A gente falar para uma palestra mista é mais difícil, né? Porque a gente pega pessoas de várias áreas, mas por outro lado é bom que também tem pensamentos diferentes e acho que a gente se agrega. E só agradecer a você e a todo o grupo, Elaine. Obrigada, Roberto.
Só quero agradecer mesmo, né? Muito esclarecedor, aprendi muito. Nós estamos sempre aprendendo e reaprendendo com todo o ciclo de palestra. Muito obrigada. Vou marcar consulta, hein? Hoje para agosto, né, Luiz? Lembro. Muito obrigada mesmo. Gente, então obrigada e a gente se encontra aí no próximo sábado para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre vegetarianismo e gestação. Tá? Então, qualquer dúvida também que vocês tiverem, a Ju tem Instagram, vocês podem perguntar para ela, ela é super solícita. E aí, a gente vai disponibilizar o link agora, tá? E a gente vai disponibilizar agora e a gente vai fechar ele hoje, tá? Daqui a uns 15, 20 minutos a gente vai fechar, porque a gente tem poucas vagas, tá bom? Então, gente, fica com Deus. Muito obrigada. Sandra, Luciana, todo mundo que está aí. E gratidão, né, Raquel? Gratidão. Beijo, gente. Beijos. Elaine. Oi. A gravação, pode? Ai, eu esqueci. Stop. E aí?